Meu amigo, definitivamente esse vídeo vai ser feito com muito amor. Hoje, meus amigos, iremos falar do canal que mais marcou a minha infância e provavelmente a sua que está ouvindo esse vermelhão aqui falar. Esse é o Cenário Vermelho e eu sou o seu locutor. Me dê a mão. Eu sei que eu sou um cara meio assustador, mas você não vai se arrepender. Bom, meu gostoso, para dar início à nossa viagem, vamos primeiro se situar. Aonde e quando estamos? Nos anos de 2007 a 2009, a nossa querida Cartoon não andava fazendo coisas muito boas, umas escolhas terríveis. Porra, é engraçado pensar que ninguém suportava live action naquela época e hoje em dia, 2000 e caralhado, os caras tão enchendo o nosso saco com essa merda. Vendo todo esse sufoco, os meus crias pensaram: Ai, tá tudo dando errado, eu não aguento mais. O que a gente pode fazer, cara? O nome do canal é Cartoon Network. E o que tem, caralho? Você já pensou em investir em Cartoon, hein? Ai, meu Deus, quase gozei. E foi assim que nessa reflexão transformadora que os filhos da puta criaram o Cartoon Institute. Isso aqui foi ouro. Resumidamente, foi um laboratório experimental interno da Cartoon, criado para dar espaço a novos artistas e animadores indies. Dentro desse laboratório, eles mandavam seus episódios piloto e era analisado. O que era bom saía e o que era ruim não saía. Tu sabe o que saiu daí, meu parceiro? Não sabe, não? Hora de Aventura. Apenas um show. Sem contar com a leva de pedrada que chegaram depois desses aí. Que apesar de não serem diretamente ligados ao Cartoon Institute, vieram nesses modelos. Mal sabia o Jovem Vermelho que aquele seria o início dos seus dias mais felizes da vida dele. Senta aqui no colo do titio. Vamos voltar um pouco no tempo e falar de alguns episódios que marcaram as nossas infâncias, seja por serem emocionantes ou por serem extremamente cabulosos. Hora de Aventura. Iremos falar aqui da temporada 4, episódio 25, nomeado de Eu Me Lembro de Você. Ou Me Lembro de Você, alguma coisa assim. Bom, esse episódio começa dentro do castelo do Rei Gelado, com ele fazendo um show para o Gunther imitando a Marceline, cantando a música que ela faz para o seu papai. O Rei Gelado elogia as composições da Marceline e se questiona se talvez consiga convencer ela a compor uma música com ele. Nessa parte, ele fala algumas coisas interessantes, colocando na frente a necessidade de uma letra melódica e eloquente, já que estamos falando de um fodendo garanhão. Ele recita a frase do filósofo J.T. Cachorrão, abre aspas. As meninas se amarram em caras com passado conturbado, e o meu é um tanto conturbado, eu acho. Curiosamente, se movimentam para uma sala chamada Sala do Passado, um lugar cheio de coisas que não pareciam pertencer àquela época, e assim, muito menos ao Rei Gelado. O nosso Jack favorito abre um livro velho e arranca algumas folhas, pois dali que sairiam as suas inspirações para as composições. Nesse ponto do episódio já é possível perceber o quão perdida é a concepção do personagem sobre si mesmo. Ele, por todo o tempo da obra, até então, não passava de um maluco lunático com atitudes questionáveis. Ver que em seu castelo tinha uma sala dedicada ao passado com coisas extremamente distantes da sua figura atual era no mínimo curioso. O velho sai vazado do castelo com um Gunther e vários instrumentos no lombo. Eu tô te vendo, seu merda. O Finn e o Jake estavam de longe só de tocar e observando o velho caduca, na esperança dele fazer alguma merda e os dois picarem um cabrunco na cara do homem. Os mano é sem ideia, papai. O Rei Gelado chega na casa da Marceline, que de início não gosta nem um pouco da sua presença. O Geladão se aproveita da falta de resposta da Marceline e já vai entrando mesmo assim, foda-se. O velho se embola em um monte de cabo e logo em seguida o Finn e o Jake chegam, achando que a Marceline teria capturado o Rei Gelado. Mas, para a surpresa dos nossos dois heróis, a Marceline defende o Rei Gelado, falando que ele poderia ficar, já que estavam fazendo uma música juntos. Cara, é a primeira vez em toda essa série, em 4 temporadas, que eu tinha visto alguém defender o Rei Gelado. Esse cara é cabuloso. A Marceline faz a melodia, melancólica, me lembro como se fosse hoje. O Rei Gelado começa a cantar, falando um monte de bizarrice. Ali, as cenas focam bastante nas reações da Marceline, que estava triste com a degradação daquele homem. Palavras idiotas que iam ficando cada vez mais tristes e revelando a profunda solidão que ele sentia. Afinal de contas, qual era o seu problema? Deus do céu, por favor, me diz por quê! Ele se descontrola e começa a congelar a casa da Marceline, chegando ao ponto de empurrar a garota. Em arrependimento, ele pede desculpas e se afasta subindo na geladeira, coisa que anos depois
Rafa Moreira iria copiar. A Marceline abre a porta da geladeira e pega uma maçã e vê novamente o quão patético era o Rei Gelado. O foco é dado em suas expressões e no seu descontentamento. Não era algo que a gente esperava daquela personagem em relação ao Rei Gelado. Ela expressa sua vontade em ajudar o velho, mas não sabia como, já que a situação dele era absurda. E dá a entender que o Rei Gelado sempre tentava se aproximar, mesmo sem um motivo aparente. Depois disso tudo, ela ainda estava feliz em ver aquele homem. O Rei Gelado levanta e fica surpreso em saber que a Marceline gostava dele e pede para ela um abraço. Uma cena que inclusive é bastante bonita. Só que logo depois é estragada pelo filho da puta do Rei Gelado tentando beijar a Marceline. Estranho. Uma das características mais legais que eu vejo nos desenhos dessa época na Cartoon Network era o uso da música para contar as suas histórias e passar sentimentos. Para mim, essa música é a faixa mais tocante de todo o desenho de Hora da Aventura. Ela conta descritivamente sobre o apego e a relação do Simon e a Marceline. Uma música que fala sobre confusão, companheirismo e perda. Dentro dessas linhas, o Simon deixa claro que havia algo que estava tirando ele de si. Ele sabia que estava se perdendo e tinha medo de não estar mais presente com a Marceline. Ele foi o herói daquela garota, mas diante de tanta loucura, estava indefeso e sem ninguém para o salvar. A Marceline tenta todo o tempo lembrar ao Simon de quem ele era, mas ali parecia somente uma casca vazia. Não tinha mais nenhum traço de alguém que ela conhecia, de alguém que ela amava. Sem sucesso, ela simplesmente se entrega àquele dueto. Esse episódio me emociona até hoje, cara. Eu tive que reassistir ele para poder fazer esse roteiro, e eu fiquei emocionado do mesmo jeito. Aliás, eu acho que como o tempo passou e eu tô mais velho, já vi muito do contexto da relação dos dois pós isso, ficou mais pesado ainda e me emocionou muito mais. Tentar se colocar no papel da Marceline é algo pesado. Ela tá vendo na sua frente alguém que ela conheceu e amou. É quase um fantasma completamente distorcido, uma casca vazia. O seu herói havia se tornado algo patético, que nem sequer lembrava dela. Esse episódio termina com um flashback do passado, um cenário desolado, destruído, com a Marceline chorando sozinha. Ao longe, chega o Simon e aparece para consolar a garotinha. Ele entra em uma loja de brinquedos, pega um bichinho de pelúcia que iria se chamar Rumble. Olha, meus lindos, eu não sei se vocês perceberam, mas esse é o primeiro vídeo do canal. Então, dá aquele apoio. Se você gostou do vídeo, minimamente que seja, dá um like, compartilha, comenta. Se inscreve, porra. Steven Universo. E no episódio de hoje, Sem Destino. Bom, meus amigos, nesse episódio podemos ver que o Steven está lendo um livro chamado Os Garotos Sem Lar, Sem Destino. Bizarro. Esse sacana tá usando sandália e botando o pé em cima do sofá. Se eu fosse a Garnet, eu cortava os pés dele. As Gens voltam pelo transportador, agora cheio de bolas na mão. Elas haviam partido em uma missão para a galáxia Worm, checando essas bolas verdes para ver se elas não estavam reconstruindo os transportadores, já que elas sofriam um risco eminente de uma invasão do planeta natal. A Ametista explode uma dessas bolas verdes e a Pérola não gosta nada disso. Bom, e o ponto que eu quero pegar dentro desse episódio aqui é justamente essa relação entre a Pérola e a Ametista. A Pérola, por todo esse desenho lindo e maravilhoso, ela sempre foi uma Gen muito controladora em relação a tudo, especialmente em relação à Ametista, já que em todos os episódios provavelmente você vai ver uma cena da Pérola corrigindo a Ametista. Então assim, tem uma espécie de comunicação muito conturbada entre as duas, já que a Pérola tá sempre de nariz em pé, corrigindo tudo que a Ametista faz ou deixa de fazer. A Ametista não é nenhuma santa, mas puta que pariu, a Pérola se passa, cria. Pelo amor de Deus, para com essa merda, desgraçado. O Steven, chapadão de jamba depois de ler o livro, fica falando que queria ser como um menino sem lá e sem rumo, foda-se, tá ligado? Ouvindo essas histórias daí, a Ametista, que também já tá jambrada de gosma verde, fala pra ele que é pra ele sair numa aventura sem lá e sem rumo. Bom, eles vão pra essa aventura psicodélica, cheia de drogas, e em um certo momento eles acabam dentro de um trem. O Steven senta no feno e percebe que essa história de ser um menino sem lar e sem
rumo não é tão boa quanto parece. Ele fala pra Ametista que quer voltar pra casa, mas a Ametista não tá muito afim. Ela diz pro Steven que lá não era a casa dela e nem a terra natal era a casa dela. O Steven fica curioso. Que história é essa, porra? Pelo amor de Deus, o que você tá falando? Você não tem casa, Zé? E a Ametista decide levar o Steven pra casa dela. Nesse momento, somos apresentados ao Jardim de Infância, o lugar da onde a Ametista veio. Vamos lá. Então, o que são esses tais jardins de infância? São instalações do planeta natal das gems para produzir e criar novas gems através de máquinas chamadas injetores. Tudo isso extraindo recursos naturais da Terra. E foi no meio de toda essa bagunça que as Crystal Gems acharam a Ametista e ficaram com ela. Falei como se ela fosse um cachorro, né, mas vocês entenderam. A Ametista nunca foi a gem mais organizada, age no impulso, faz escolhas erradas o tempo todo. E eu não tô aqui pra ficar jogando isso, eu também sou assim boa parte do tempo e luto contra isso pra poder me organizar. Uma questão é que a Pérola é o seu completo oposto. E justamente por causa dessas diferenças de personalidade, elas estão sempre em atrito. A Pérola é muito rígida, cobra muito de si mesma e das pessoas que estão ao seu lado, quase que como uma mania de perfeição. Mas o fato é que a Ametista ela se culpa por isso. Ela não gosta de ser assim dessa forma. E ela deixa bem claro isso em vários episódios, não somente nesse. Em vários pontos da trama, ela acaba querendo fugir de si mesma para ser algo diferente. Tudo isso acaba culminando nesse fato que ela foi criada aqui na Terra, no Jardim de Infância. Lembra que eu falei que o Jardim de Infância extraía os recursos da Terra para poder criar essas gems? Eu só não contei que essas gems daí iriam ser usadas para alimentar o exército de Homeworld. A Ametista foi criada para combater as Crystal Gems. Assim que as Crystal Gems conseguiram vencer o conflito com a Terra natal, eles fecharam todos os jardins de infância presentes na Terra. Então era um lugar que era considerado ruim por elas, uma lembrança de um passado violento. A Pérola encontra os dois lá no jardim de infância e questiona a Ametista o porquê dela ter levado o Steven lá. Ali é que a gente vê que a relação das duas já não é mais sustentável. A Ametista já tinha chegado no seu ponto final, e a Pérola continuava com seu jeito ríspido, mundão, sem noção da situação que ela estava gerando. Bem narcisista da parte dela, eu diria. Pearl? Stephen, I'm sorry. I never wanted you to see this horrible place. Then why don't you just leave? Então, quando a Pérola fala que não queria que o Steven tivesse visto aquele lugar horrível, a Ametista não aguenta mais, parte pra cima da Pérola. O que eu posso dizer, cara? É um combate extremamente doloroso, tá ligado? São duas pessoas que claramente se gostam. A Pérola, apesar de todos os contras, ela tem empatia pela Ametista, gosta da Ametista. To be this way? I never asked to be made. Amethyst. O Steven separa a briga e a Ametista volta pro buraco da onde ela nasceu. Ali as duas têm pela primeira vez uma conversa sobre toda essa situação. E ali dentro também nasce a resolução desses problemas. Pela primeira vez, as duas conversam sobre tudo o que está acontecendo. Bom, esse episódio me marcou bastante por se tratar da minha personagem favorita do desenho. Algumas questões que ela tinha se pareciam muito com as minhas. Toda essa cobrança e uma falta de comunicação fazia a Ametista tentar se encaixar em uma forma que não era dela. Fazia ela se ver como um erro, algo pesado demais para um ser só. Pô, cara, para pra pensar. O lugar da onde ela nasceu era um fardo, um lugar ruim para todos. A própria existência dela era uma lembrança de toda aquela guerra. Bom, rapaziada, vou deixar os outros desenhos para falar numa parte 2 desse vídeo, já que ele tá ficando muito longo. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Então, se você gostou e viu até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve e dá aquele apoio nos comentários. Isso é um sonho que está se realizando e hoje eu finalmente posso cumpri-lo. Eu tô literalmente aprendendo a editar, mexer com áudio, com After Effects, com todo esse tipo de coisa enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Tem mais ou menos 2 semanas que eu não paro de me concentrar somente aqui. Então é isso. Esse é o Canal Vermelho e hoje eu fui o seu locutor. Um beijo e o cheiro e tchau, tchau. ASDFGHJKLN